Caríssimos amigos e irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Iniciamos o mês de maio, a palavra de Deus continua nos iluminando, nos conduzindo dia após dia, nesse tempo da Páscoa, sempre muito rico, né? Que nos ajuda a olhar nossa vida, a bendizer o Senhor e ao mesmo tempo nos ajuda a sermos testemunhas do Cristo ressuscitado. Mas o mês de maio também, tradicionalmente, é dedicado a Maria, a Nossa Senhora, uma tradição antiga que existe em nosso país. Portanto, junto com as festas marianas que temos nesse mês de maio, marcadamente, por exemplo, a Nossa Senhora de Fátima e outras, que nós pensamos a intercessão de Maria, olhamos para o exemplo de Maria, aquela que ouviu a voz do Senhor e disse eu sim, colocou em prática a palavra de Deus, deixou-se conduzir pelo Senhor. Dentro da história da salvação, Maria tem o seu lugar, né, dizer sim ao plano de Deus. Acho que também nós, em nossa vida, somos chamados a fazer o mesmo, a dizer sim ao plano do Senhor e deixar com que as maravilhas de Deus, através de nós, possam chegar a esse mundo como foi na vida de Maria. Nesse final de semana, a palavra continua nos anunciando de crer em Jesus Cristo, de acolher como ressuscitado e estar unido a Ele. Essa união com Cristo faz com que nós possamos produzir frutos, como os ramos no tronco, na videira, para que aconteçam os frutos. Eu creio que todos nós somos chamados a nos perguntar o que significa hoje estar unido a Cristo. Significa sermos aí como o ramo unido ao tronco, à videira. E como é que essa união se realiza? E nós sabemos que isso vai acontecer quanto mais escutamos a palavra, colocamos em prática e a nossa vida é configurada com Cristo. E do outro lado, também de nós testemunhamos que nós cremos, aceitamos Jesus Cristo na nossa vida e não só o aceitamos como Senhor, como alguém longínquo, mas um Deus próximo, presente, junto de nós, né, em que nós nos encontramos e que o Cristo é o caminho que nos conduz ao Pai, à vida da Trindade e ao mesmo tempo nos faz ter essa alegria de sermos suas testemunhas. Que a palavra de Deus, nesse final de semana, primeiro final de semana de maio, encontre todos nós de corações abertos, disponíveis, generosos, para ouvir, colocar em prática e caminhar em nossas comunidades. Aprofundar a fé. Acho que é muito importante para nós que a palavra nos ajude a aprofundar a nossa fé, a conhecer ainda muito mais a palavra de Deus, ao próprio Senhor da nossa vida, vermos como é que é o nosso comportamento, como é que é essa nossa configuração, essa união com Jesus Cristo, que nos faz cada vez mais testemunhas dele, no meio dessas tantas dificuldades que existem, e muitas vezes os cristãos, os católicos, não estão muito unidos entre si. Podemos discordar de coisas assim práticas na vida de cada dia, da política, do time de futebol, das várias questões, mas na nossa vida de fé, na mesma doutrina, na mesma caminhada, nós somos chamados a estar unidos e, ao mesmo tempo, procurando ser uma unidade que leve a esse mundo de hoje uma palavra que salva, que liberta, que renova o coração da pessoa humana, a vida humana, e que é disso que os homens têm essa necessidade, que depois não é apenas algo transcendente, teórico, mas que vai levar depois a transformações da vida da pessoa e da sociedade. Quanto mais vivemos, meus irmãos e irmãs, essa palavra do Senhor e transmitimos aos irmãos e irmãs. Portanto, que a palavra que nós ouvimos, que nossa participação em nossas comunidades, nas missas, ao escutarmos cada vez mais o Senhor que nos fala, que nós aprofundemos a fé, anunciamos Jesus Cristo aos irmãos e irmãs e saibamos que o mundo se transforma quanto mais deixa a palavra de Deus reinar no seu coração e na sua vida. Nesse final de semana, nesse quinto domingo da Páscoa, meus irmãos e irmãs, nós temos nos Atos dos Apóstolos a figura de Saulo. Saulo, que no caminho de Damasco se converteu, encontrou-se com Jesus Cristo. Quem és tu, Senhor? É só aquele que você persegue. E aí Saulo vê, né, como um grande sinal, que seus olhos se abrem. As escamas saem dos seus olhos para poder enxergar. E não só enxergar a luz, mas enxergar Cristo Jesus, que é a nossa luz. A conversão faz isso conosco. Ela abre os nossos olhos, nos faz enxergar a Jesus Cristo presente no meio de nós.
belíssimo esse episódio de Saulo. E justamente o grande perseguidor torna-se o grande apóstolo. E a leitura dos Atos dos Apóstolos fala que até mesmo os apóstolos ficaram com medo. Mas aquele que estava até ontem nos prendendo, mandando para a cadeia, né, fazendo de tudo contra a gente, agora está aqui no meio de nós. Será que não é espião, não? Será que ele não veio aqui para arranjar mais gente para prender? Tá? Entanto, as maravilhas de Deus. Aquele que tanto ódio tinha contra os cristãos passa a ser um apóstolo. Olha, meus irmãos e irmãs, como a ação do Espírito Santo leva a grandes acontecimentos. Isso que acontece, esse diálogo, digamos, da palavra de Deus, dos Atos dos Apóstolos, desse final de semana. Paulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Não é? Então, havia no início esse mal-estar. Aquele que perseguiu, agora está junto conosco. Né? Aquele que nos machucava, agora está junto conosco. Né? É interessante ver, né, como as coisas acontecem, né? E como quando Deus atua, até mesmo aquele que é ferrenho contrário ao Evangelho torna-se um apóstolo. Até mesmo que os próprios cristãos passam até não entender o que estava acontecendo. Barnabé tomou Saulo consigo, levou aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus a todas as pessoas no caminho de Damasco e em Damasco. Né? Aí então ele apresentou-se aos apóstolos e contou a sua história, como é que ele se converteu, como é que aconteceu na sua própria vida. Eu creio, meus irmãos e irmãs, que o Senhor tem feito isso muitas vezes na história, de perseguidores, de ateus, de contrários ao Evangelho, que se convertem, né, e que passam a ser discípulos missionários, evangelizadores, passam a ser apóstolos. Né? Temos muitos exemplos desses na história da igreja. Né? Mas Saulo marca, porque justamente está nesses inícios, né? E aquele que queria destruir o cristianismo passa a ser um grande propagador, que ele vai ser o grande anunciador. Para Deus, providencialmente, coloca no seu coração essa missão de propagar às pessoas a boa notícia, não é? E aí, justamente, Paulo pregava com firmeza em nome do Senhor, permaneceu com eles, né? E aí aconteceu o contrário, não é? Como ele falava e discutia com os judeus de língua grega, então eles também procuravam matá-lo, porque ele tinha cultura grega, latina, né, e judaica. E então ele tinha também aqueles de quem ele era, né, o porta-voz, digamos assim, para fazer o contrário contra os cristãos, aí queriam também matá-lo porque ele tinha se convertido. No começo, a dificuldade dos apóstolos acreditarem nele e depois os seus antigos colegas contra ele porque tinha se convertido. Né? E aí me mandaram para Tarso, né, naquele tempo, depois mais tarde vão buscá-lo em Tarso para começar as grandes viagens apostólicas. Né? A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se, progredindo no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Vemos aí, meus irmãos e irmãs, a história da igreja, não é? Conversões, aceitação, dificuldades, perseguições, mas a igreja que vai caminhando na história, anunciando a palavra do Senhor. E isso é importante, meus irmãos e irmãs, que o ser humano, além de construir esse mundo com o seu trabalho, com a sua vida, ele tem uma vida que começa aqui e que o Evangelho ajuda a viver melhor, mas também tem uma vida que vai na eternidade. Então, é nesse aspecto que a pregação é importante, é essencial. E Saulo nos dá esse exemplo. Saulo, depois Paulo, né? Ele vai lembrar para nós que, se de um lado, no começo, os cristãos ficaram com medo dele, e depois os judeus de língua grega queriam realmente matá-lo, né? Que, no entanto, ele ficou forte no Senhor. Na sua pregação depois, como enquanto Paulo vai de cidade em cidade, ele vai ser aceito em algum lugar, reeditado em outros, apedrejado em outros, né? Mas ele não desanima. Por quê? Ele está alicerçado em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que nós vemos o Evangelho de João, João 15, que fala realmente da videira e dos ramos, não é?
Eu sou a videira e meu pai é agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Jesus utiliza uma comparação muito comum, né? Que, claro, uma videira que tem ramo seco precisa ser tirado, está atrapalhando. E a videira que dá muito fruto tem a poda para que possa dar muito mais, né? Então, Jesus fala que ele é a videira, né? E nós somos os ramos. Ele vai lembrar isso daí. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Essa comparação de Jesus, meus irmãos e irmãs, nos ajuda a ver que aquilo que Paulo viveu, de estar com Jesus Cristo, por isso mesmo, saber ser acolhido pelos discípulos de Jesus, saber enfrentar a perseguição dos judeus gregos, ao mesmo tempo de cidade em cidade pregando, às vezes aceito, às vezes não, tanto no caso do Areópago, lá com os gregos não quiseram aceitá-lo, como também quanto a apedrejamento, dificuldades, etc. Meus irmãos, quando estamos com Cristo Jesus, nós não desanimamos, mas vamos sempre adiante. Esse exemplo de Saulo, de Paulo e de tantos outros. Jesus vai lembrar também que quem está com ele, está unido a ele, produz muitos frutos, né? E, ao mesmo tempo, lembra, gente, que nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Deis muito fruto. E aí nós lemos nos Atos dos Apóstolos que a igreja crescia, né? Ia dando frutos. Talvez os frutos hoje devam ser realmente uma igreja presente nessa sociedade, que ajude a transformar esse mundo, que leve ainda muito mais esse anúncio do Evangelho, que leve as pessoas a experimentarem que é possível viver nesse mundo com tantas contradições, mas com o coração voltado para Deus, né? E mesmo aqueles que não creem, de poder ver que fazer o bem é muito melhor. E justamente, meus irmãos e irmãs, nós vamos poder levar para frente isso tudo, quanto mais estivermos unidos a Cristo Jesus, nosso Senhor. E por fim, meus irmãos e irmãs, a primeira carta de João, 3, 18 a 24, né, justamente lembra para nós que para que nós sejamos unidos à videira, para que possamos dar muitos frutos e para que justamente possamos enfrentar situações todas e sermos discípulos missionários, né, como foi Saulo, como foi Paulo. Este é o meu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemos-lo pelo Espírito que ele nos deu. Pelo Espírito que nos deu, ele permanece conosco. E nós vamos estar como frutos, né, dando frutos, quanto mais estivermos unidos ao tronco. Por isso mesmo, quem guarda os meus mandamentos permanece em Deus, né? E justamente aí está a solução daquilo que é a nossa pergunta. Como é que significa estar unidos a Cristo? O que significa estar vivendo, né, unidos como ramo na videira? E quem guarda os meus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece com ele. Assim teremos os frutos, né? Quanto mais guardamos seus mandamentos, quanto mais estamos com o Senhor, nós o encontramos e nós o anunciamos aos irmãos e irmãs. Guardar seus mandamentos é libertação. E anunciar às pessoas essa nova vida também é dar a possibilidade de uma nova vida para todos, meus irmãos e irmãs. Esse tempo da Páscoa, estamos chegando na metade para o final, nos ajude a continuarmos com esse entusiasmo de ter encontrado o Senhor, de anunciá-lo e de, unido a Ele, enfrentarmos todas as dificuldades que existem e continuamos anunciando essa verdadeira vida que vem de Cristo Jesus, nosso Senhor, que constrói o homem e o mundo de uma nova maneira. Que a Páscoa nos leve esse entusiasmo para a evangelização e para a missão. E temos certeza, meus irmãos e irmãs, que o novo mundo nasce quando nós vivemos pascalmente, vivemos como pessoas pascais a nossa vida. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos proteja e guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.